De comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco, boa noite. Começamos pelo Futebol Clube do Porto. Um dos ausentes do jogo de ontem em Guimarães foi Otávio. O brasileiro foi castigado com 2 jogos de suspensão por declarações proferidas na final da última edição da Taça de Portugal. Aconteceu a 1 de agosto. A notificação do castigo chega quase 5 meses depois. É por isto que o Futebol Clube do Porto estranha este castigo? Sim, obviamente que sim. É absolutamente incompreensível que, tendo Otávio dito que motivou o castigo no último jogo da temporada transata, a 1 de agosto, na final da Taça, no final da Taça com o Benfica, e agora, como prenda de Natal, o Futebol Porto recebe o castigo de Otávio. Estamos a falar de uma coisa factual. Otávio disse o que disse. É fácil obter o que ele disse através das imagens televisivas. O próprio Otávio prescindiu de defender de outra forma, portanto, aquilo estava lá dito, o que ele disse, não havia nada mais a acrescentar, e o castigo demora tempos infinitos e surge numa altura crucial da época desportiva, quando o Futebol Clube Porto vai disputar 2 jogos do campeonato no curto espaço de poucos dias. Acresce ainda que a notificação do castigo aconteceu mais ou menos na altura em que a equipa entrava para o aquecimento de novo jogo com o Benfica, desta vez em Aveiro, por causa da final da Supertaça. Estamos a falar do dia 23 de dezembro. No dia 23 de dezembro, na quarta-feira da semana passada, faz hoje uma semana, mais ou menos esta hora, ainda não se cumpriu uma semana, mas falta pouco, e chegou o castigo. Ora, todos nós nos recordamos que as autoridades portuguesas, o governo português, pediu que o dia 24 de dezembro fosse de tolerância de ponto, estendendo a toda a vida portuguesa a determinação para a função pública e para as coisas que estão sob a alçada do governo. E o Futebol Clube do Porto assim fez. Depois, no dia 25 foi Natal, no dia 26 foi fim de semana, no dia 27 foi fim de semana, e esses mails só foram consultados só são consultados depois na segunda-feira. Portanto, tivemos ali um horror de dias. Ainda por cima há o envio das notificações, não foi para os mails que costuma ser todos, porque há um mail que depois faz a distribuição internamente, e esse mail desta vez não recebeu. Portanto, há aqui uma série de comportamentos estranhos e que não são naturais. Isto parece que é assim. Nós estamos a terminar, amanhã termina o ano 2020, que é um ano terrível para todos nós por causa da pandemia, mas é um ano de grande sucesso desportivo para o Futebol Clube do Porto, que conquistou o campeonato, a taça e a Supertaça. E só não conquistou a Taça da Liga porque sofreu um golo no último minuto, só poderia também tê-la conquistado. Teve em todas as decisões até ao fim, ganhou 13 e perdeu apenas a Taça da Liga. Convém recordar que também até na Taça da Liga a disputou até ao fim. E parece que sempre que o Futebol Clube do Porto tem estes momentos de grande sucesso desportivo, há logo que tentar encontrar forma de procurar travar isso. Nós não vemos estas coisas acontecer com os outros clubes. Nós vemos também jogadores dos outros clubes criticarem arbitragens, e não vemos acontecerem as coisas da mesma maneira. Vamos estar atentos para ver se os procedimentos daqui para a frente vão ser iguais, mas o que é verdade é que o Futebol Porto claro que se sente atingido por este pormenor de 5 meses depois, praticamente 5 meses depois. Ninguém estranharia que o castigo surgisse para a primeira jornada do campeonato. Isso é que seria natural. Agora, vir 5 meses depois, vamos ver o que é que nos reservam o início de 2021, e vamos ver se continua a ser, se as conquistas do Futebol Clube do Porto têm sempre que ter tantos obstáculos, tantas dificuldades
mais do que ao valor dos nossos adversários. O Futebol Clube do Porto fecha este ano civil de 2020 com uma vitória em Guimarães, está a 4 pontos do líder Sporting, o Benfica também venceu, está a 2. Essa vitória resulta daquele encontro frente ao Portimonense também no dia de ontem no Estádio da Luz. Temos aqui alguns lances para analisar, até porque a equipa algarvia tem queixas em relação ao trabalho da equipa de arbitragem. Ficou a reclamar, por exemplo, uma falta de Weigl sobre Boa Morte no início da jogada que dá o primeiro golo do Benfica aos 13 minutos. Creio que poderemos colocar esse lance no ar. Já estamos a vê-lo, Francisco. Sim, este lance é um lance claramente de VAR. E o que se estranha aqui é que o senhor Bruno Esteves, que estava na qualidade de VAR, hoje em dia é só VAR, felizmente, apesar de tudo, e ele não dê indicação ao árbitro para ir ver o lance, porque este lance é muito suspeito. Eu compreendo que para o árbitro do campo isto possa não lhe parecer nada, mas é porque se sentiu a necessidade de dar uma ajuda aos árbitros de campo que foi criado o VAR. O VAR existe para intervir, para dizer ao árbitro, para sinalizar lances que mereçam a sua intervenção. Mas o senhor Bruno Esteves parece que se demite da sua obrigação de VAR. Aconteceu assim neste lance e aconteceu ainda com mais gravidade, aí de forma, eu acho que indesculpável, na segunda parte, num lance de grande penalidade a favor do Portimonense. Vamos então olhar para esse lance, grande penalidade reclamada pelo Portimonense, o lance que envolve o guarda-redes Vlaco Dimos e Beto, aconteceu ao minuto 76. Este é o lance, é o penalti tradicional, é o guarda-redes que chega tarde, não toca na bola e toca no adversário, derruba o adversário. Mais uma vez, eu não sou capaz de condenar o árbitro, porque eu compreendo que o árbitro não consiga destrinçar aqui a falta. Mas, repito, é para isto que existe o VAR. É para estes lances em que naquele momento não é possível ter a garantia de que é falta, que o VAR tem que intervir. O VAR tem a ajuda das imagens televisivas. Pode ver as repetições que muito bem entender. Como é que é possível não sinalizar esta grande penalidade? E isto veio adulterar a verdade desportiva deste jogo. Claramente, este lance vem claramente adulterar a verdade desportiva. E, eventualmente, o lance do primeiro golo do Benfica também é muito suspeito e, do meu ponto de vista, também fica uma falta por assinalar. O que é terrível é que isto é um habitué do senhor Bruno Esteves. Temos mais lances para mostrar. Não sabemos muito bem o que é que ele está lá a fazer, porque ele não faz nada. Nós tivemos no jogo, e acho que temos esses lances, para mostrar-nos no jogo Porto Nacional da jornada 10 no Dragão, um lance entre Azuni e Otávio, aos 63 minutos. Uma entrada terrível sobre o nosso jogador Otávio. Isto não foi sinalizado ao árbitro. Isto não teve intervenção do VAR. Tivemos no jogo do Sporting Farense uma cotovelada terrível do jogador Coates. Vamos colocar no ar a todo um instante. Não teve também, mais uma vez, não foi sinalizada pelo senhor Bruno Esteves ao árbitro da partida e não foi sancionada com a normal expulsão, porque isto trata-se de uma agressão. Aconteceu a mesma coisa no Benfica Braga, em que o Samaris também tem uma cotovelada, salvo erro, sobre o jogador galeno, já não posso jurar se é... Esse é um lance que podemos colocar aqui, creio que é entre Samaris e Paulinho. Exatamente, Paulinho. Há aqui esta cotovelada também, que não é devidamente sinalizada. Portanto, o senhor Bruno Esteves, sistematicamente, está na função de VAR, mas não atua enquanto VAR. E isto vai trazendo um enorme prejuízo para a competição. Depois, o que é estranho é que, apesar desta sucessão de erros, é sistematicamente designado, sistematicamente nomeado para os jogos dos grandes clubes. Desde a quinta jornada tem sido sempre VAR em jogos do Benfica, do Porto e do Sporting. Houve uma jornada que já acumulou ser VAR do Porto e do Sporting, que foi esta jornada do jogo com o Nacional e do jogo com o Farense, e inclusivamente jornada com erros,
erros graves. Portanto, é estranho que isto continue a acontecer e sempre com o mesmo protagonista. Viramos agora a nossa atenção para o jogo do Futebol Clube do Porto B, desta tarde frente ao Académico de Viseu. Os Dragões foram derrotados em casa por 3-2. O árbitro foi Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto, 30 anos, a cumprir a primeira época na primeira categoria nacional, e há aqui também lances que vamos analisar. Sim. Isto foi marcado, este lance que acabamos de ver, foi assinalada a grande penalidade contra o Futebol Clube do Porto. É no início da segunda parte. Isto é no início da segunda parte. Isto é absolutamente inacreditável. Como é que é possível, depois do que aconteceu no último jogo do Futebol Clube Porto B, no Estoril, em que o Futebol Clube Porto foi sonegada à vitória através de uma grande penalidade inexistente, completamente inexistente, ao minuto 97, agora assistimos a isto. Mas o Sr. Fábio Melo, não contente com a desfaçatez que não há outra palavra, para assinalar esta grande penalidade, que assinalou e que o Académico de Viseu aproveitou para converter o que na altura foi o 2-0, poucos minutos depois, há um penalti claríssimo a favor do Futebol Clube Porto por jogar a bola com a mão repetidamente. Ele leva a bola com a mão, repare-se aqui, ele corta a bola e depois empurra a bola, leva ali a bola com a mão e não assinala a grande penalidade. Um lance muito, muito, muito visível. Portanto, desta forma, o jogo terminou 2-3, com vitória do Académico de Viseu. Provavelmente que terminaria 3-2. Isto depois do que aconteceu na última jornada. Portanto, os jovens jogadores do Futebol Clube Porto B ficam sem 5 pontos em duas jornadas. Parece que há uma intenção de atirar o Futebol Clube Porto B para a despromoção, para os lugares de despromoção. O Futebol Clube Porto B é constituído, na sua maioria, por jogadores jovens de grande talento, de grande progressão, que necessitam deste período na equipa B para poderem atingir o nível mais elevado e poderem ajudar a equipa principal. E acontecem estas coisas. Isto é inaceitável. Isto que está a acontecer ao Futebol Clube Porto B é absolutamente inaceitável. E este senhor árbitro, Fábio Melo, tem que pôr a mão na consciência para os erros gravíssimos que cometeu no dia 2. Francisco J. Marques, diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, obrigado pela presença neste jornal e bom ano. Bom ano. 2021. E agora, a perspectiva.